Ezequiel, capítulo 47, a partir do primeiro verso. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? E então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. E então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimos peixes, e onde chegarem as águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra que é rica, Pai, que tem o poder de transformar as nossas vidas, Senhor amado. Pai, que ela possa vir de encontro aos nossos corações nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que verdadeiramente, Pai, cada um aqui, Senhor, cada um de nós possamos ansiar, Pai, desejar pelos Teus rios, pela Tua água, que a gente não venha se contentar, Senhor, com a vida que nós estamos levando, mas que a gente possa sempre, Senhor, ter esse anseio em nossos corações. Então eu clamo, Senhor, dai-nos sede, Pai. Dai-nos sede da Tua presença, Pai. Dai-nos sede da presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, Paizinho amado, para que verdadeiramente nós possamos andar e viver de uma forma com que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, quem era Ezequiel? Acho que muitos já conhecem esse texto. Hoje de manhã, algumas pessoas me abordaram e falaram: nossa, Rodrigo, teve um que falou assim, eu não sei quantos já foram, mas teve um que falou assim: eu me senti no encontro. Para aqueles que já foram, acho que vai entender. Eu falei: amém, que bênção. Mas quem era Ezequiel? Ezequiel, ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. E, por consequência, não só pelo fato de ele ser filho de um sacerdote, mas Ezequiel também, ele foi consagrado ao sacerdócio quando tinha 25 anos de idade. Não só porque era filho de um sacerdote, mas porque ele pertencia à tribo de Levi, que era um dos critérios, e vinha da linhagem de Arão. Então, isso, de alguma forma, o dirigia, ou colocaria ele dentro dessa condição para ser sacerdócio. Mas no ano de 597, ele é levado para o exílio, através do rei Nabucodonosor, quando ele envia suas tropas, seu exército, para cercar Jerusalém, e ali ele é levado para a Babilônia, para viver em exílio. E ele foi na segunda leva, porque foram em algumas porções. E quem foi levado nesse momento? Foi levado os líderes, homens de combate, foram levados artesãos, os nobres, pessoas que de alguma forma tinham uma significância na sociedade, pessoas que tinham uma relevância, melhor dizendo. Quem foi deixado para trás?
Foi deixado para trás os pobres e os idosos. Esses foram deixados para trás. E contemporâneo a ele, nós temos Daniel e Jeremias. Daniel provavelmente foi na primeira leva, né? E na verdade, Jeremias, ele era contemporâneo, sim, de Ezequiel, só que Jeremias, ele foi o profeta que pregou, trouxe a mensagem do Senhor em Jerusalém. Então, provavelmente, Ezequiel, ele cresceu ouvindo a mensagem de Jeremias. E após 5 anos no cativeiro, na terra dos caldeus, próximo ao rio Quebar, ali o Senhor, ele vem sobre a vida de Ezequiel. Ele vem com a sua mão em uma visão e chama Ezequiel para o ministério profético, para que ele pudesse ser profeta ali no exílio. Então nós temos Ezequiel exercendo ao mesmo tempo, né, o ministério sacerdotal e ao mesmo tempo profético, porque o Senhor chamou ele para trazer essa mensagem ao seu povo que estava ali exilado. Ezequiel, o significado do seu nome é fortalece, ou seja, Yahvé fortalece. E de fato, era isso que Ezequiel iria precisar na sua dura tarefa de trazer uma mensagem para aquele povo que estava ali vivendo no exílio, com coração rebelde, um povo que não queria viver o que a palavra de Deus diz, não queria viver a lei do Senhor. Então, o significado do seu nome tinha sentido em relação àquilo que ele precisaria de alguma forma receber do Senhor, ser fortalecido, no momento do qual ele tinha a missão de trazer palavras duras, palavras de juízo sobre o povo. O livro de Ezequiel, ele pode ser dividido em 4 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver o chamado de Ezequiel. Do capítulo 4 até o capítulo 24, nós vamos ver o juízo de Deus sobre o seu povo. O Senhor levantando outras nações para poder disciplinar, castigar o seu povo, que estava distante. E aí do capítulo 25 até o capítulo 32, nós vamos ver Deus exercendo juízo sobre essas 7 nações que oprimiram o povo de Deus. E aí do capítulo 32 até o 48, nós vamos encontrar um período de restauração. Um período onde Ezequiel traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração para um povo que andava distante do Senhor. Para um povo que acreditava sua confiança na idolatria, em outros deuses, a um povo que estava se corrompendo, porque estava fazendo aliança com outras nações, estavam se dando a casamento, estavam oferecendo seus filhos como sacrifício, estava vivendo de fato em uma religiosidade. Ezequiel 14:3, nós vamos ver a palavra do Senhor sendo proferida para Ezequiel, para que ele pudesse trazer para o povo. E então ele diz assim: filho do homem, esses homens erguem ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. E era exatamente isso. Eles colocavam tropeço, barreiras que de alguma forma atrapalhava com que eles viessem se relacionar com o seu Deus. E Isaías 59 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E de fato era isso que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo distante do Senhor. Quantas vezes, quantas coisas, na verdade, às vezes faz com que venha a ser tropeço na nossa caminhada com Deus e impede que eu e você venha se relacionar com o Senhor de uma forma mais profunda e íntima. E às vezes são coisas pequenas que aparentemente são até insignificantes,
como, por exemplo, um pequeno celular. Às vezes, porque eu também estou nesse meio, eu e você, às vezes a gente damos desculpas e o que a gente fala? Nossa, hoje eu não fiz nem devocional, minha vida foi tão corrida hoje. Usamos desculpas, nos apoiamos em coisas para justificar a nossa falta de compromisso, de devoção, de devocional, de relacionamento com o Senhor. E nos perdemos na correria do dia a dia. Enquanto você não reconhecer que você precisa mudar alguns hábitos ou comportamento, ou até mesmo deixar alguns relacionamentos que atrapalham de alguma forma, te prejudicam no seu relacionamento com Deus, você vai continuar. Nós vamos continuar com as águas no tornozelo. Se você tem o desejo de viver o mais profundo do Senhor e sentir as águas do Senhor batendo no joelho, na cintura, ao ponto de que você venha de fato mergulhar nos rios do Senhor e viver numa completa dependência de Deus, nós precisamos aprender a nos relacionar com esse Deus. Observa, na época de Jesus, se qualquer um quisesse ir até uma outra cidade ou vilarejo, ele demoraria horas, talvez dias. Hoje, nós, com a tecnologia, nós temos a praticidade de viajar, de se locomover. Você está aqui, se você de repente decidir, nossa, essa palavra do Rodrigo está muito, sei lá, eu vou para casa. Você pega o seu celular, tu chama um Uber em 5 minutos, às vezes até em menos ele está aí. Em 10 minutos tu está em casa. E por que eu trago essa reflexão em relação à tecnologia? Porque a impressão que eu tenho é que nós poderíamos utilizar disso tudo para que de alguma forma a nossa vida se tornasse mais prática e viesse sobrar mais tempo para que eu pudesse ficar com a família e desfrutar no meu relacionamento com Deus. Mas não, a gente aproveita essa praticidade, essa facilidade, para que de alguma forma a gente venha assumir mais e mais compromisso. E quando se fala a respeito do relacionamento com o Senhor, com o reino de Deus, aí não tem como você correr. Você precisa parar. Por mais que você fale assim, não, mas às vezes eu estou indo para o trabalho, eu estou ouvindo um louvor, às vezes eu oro no caminho, tá ok. Se você se contenta de repente com os rios do Senhor passando no tornozelo, é isso. Mas para você que quer de fato mergulhar nos rios do Senhor, sentir os rios do Senhor vindo sobre a sua vida, é necessário que você pare. Você precisa parar para que os rios do Senhor venham sobre a sua vida. Você precisa parar, você precisa ter tempo com o Senhor, tempo de relacionamento. Para aqueles que são casados, o mesmo tempo que você se dedicou quando você quis conhecer o seu cônjuge. Afinal de contas, você não ia casar com uma pessoa, ao menos se você conhecesse ela, não vou dizer 100%, né? Mas pelo menos 90%. É necessário parar, se relacionar com Deus, para que a gente possa conhecer esse Deus maravilhoso e compreender a tua vontade e o seu querer. E é só através de um relacionamento, mergulhando nesse rio, que nós vamos compreender a vontade do Senhor. Não só para as nossas vidas, mas para que a gente possa ser agente do Senhor no reino. E eu gostaria nesse momento também de dar um adendo aqui. Eu percebo que muitos pais, e eu falo isso porque, como até eu disse de manhã,
trabalho já há algum tempo com adolescente, então eu estou falando de uma percepção daquele que trabalha com adolescente, né? Não vou falar quanto tempo, senão vocês vão descobrir a minha idade. Mas já há bons anos. E às vezes eu percebo o quê? Que muitos pais, com medo de perder os seus filhos, ou para o mundo, ou para tantas outras coisas, eles acabam, de alguma forma, negociando alguns princípios, com medo de perder o filho para o mundo, com medo de ir para o embate, com medo de ir para o confronto com o seu filho. E eles acabam, de alguma forma, compactuando com uma vida displicente que o filho anda levando de pecado, uma vida torta, longe dos caminhos do Senhor, e aí fica nessa balança, fica negociando as coisas com o filho, aonde que parece, é só uma impressão, de que quem manda ali não são os pais, mas são os filhos, que acabam de alguma forma direcionando ou apontando o caminho que deve ser seguido, ou ditando as regras dentro de casa. E aí eu digo, dê a oportunidade para os seus filhos lhe obedecer. Pai, mãe, dá a oportunidade do filho te obedecer. Ah, pastor, mas se eu não ceder, você sabe, né? Ele vai fazer como? Escondido. Ele vai fazer escondido. Tudo bem. Mostre para ele que essa também é uma opção. Mas ele vai ter a oportunidade de lhe obedecer. E dessa forma, você vai cooperar para que o seu filho venha a ter um coração ensinável, um coração temente ao Senhor. Porque, na verdade, isso quando eu falo, às vezes as pessoas vão entender que eu só estou falando para adolescente, né? Para pais que têm filhos adolescentes. Mas, na verdade, é todas as idades. Os filhos, eles gostam, presta atenção, os filhos, eles amam ter limites. Isso é uma demonstração de amor. E aí eu compartilho um testemunho meu. Certa vez, minha filha, ela chegou assim para mim, já era adolescente, né? Ela chegou assim para mim e falou assim: pai, o senhor me deixa eu dormir na casa de fulano? Aí, né, você para. Tá, mas... E aí, para contextualizar, o fulano é uma pessoa responsável, já é um adulto, né? É líder. Só que aí não era só isso. Ela falou: pai, o senhor deixou eu dormir na casa de fulano? Lá vai estar indo uma galera, tal, vai todo mundo. Eu falei: nossa, meu, todo mundo? Estou até preocupado, porque é muita gente, né? Será que vai caber todo mundo na casa dele? Quem é todo mundo, filha? Não, e nessa época ela já estava namorando. Aí eu falei assim: tá, quem é todo mundo? Ah, todo mundo é fulano, ciclano, beltrano. Aí foi falando e eu só aqui, esperando, né? Vamos ver se esse nome vai aparecer. E aí apareceu. E vai o André. Eu falei: ah, é? Tá bom, filha, você não vai dormir lá. Aí ela olhou para mim muito triste. E é engraçado, porque os filhos, eles têm resposta para tudo, né? Não é? E parece que a gente tem que ter uma cartilha na hora para saber qual resposta vai dar. Mas pede para, nesse processo, clame ao Senhor para que Ele te dê sabedoria, que Ele vai dar. Peça sabedoria ao Senhor e Ele dará. E aí, ela pegou e olhou para mim e falou assim: pai, mas o Senhor não confia em mim? Aí eu falei assim: não, filha, eu confio. Eu não confio nos hormônios. Então, assim, eu confio, lógico que eu confio, né? Mas eu não deixei. E eu lembro que nesse dia, né, até o líder, depois ele veio, né, o adulto lá, ele veio conversar comigo, né? Ele falou: pô, ele me chama de paizão. Pô, paizão. Eu falei: não, cara, não tem conversa, não. E
E é interessante, isso é fácil? Não é fácil. Eu lembro que quando eu falei não para ela, né, foram duas situações que aconteceu. Primeiro, ela olhou para mim e perguntou isso, né, se eu não confiava nela. E aí depois, logo em seguida, ela foi para um lado chorando, e não muito diferente, eu fui para o outro lado chorando. Porque é fácil? Não é fácil, mas é necessário. É necessário. Os medos vêm? Vêm, são diversos os medos. O meu medo era o seguinte, eu falei, qualquer hora essa menina vai pegar as coisas dela e vai embora. Vai dar uns 5 segundos, ela vai falar, mano, não quero. Mas não, mas de alguma forma, tudo isso serviu para que ela viesse ter um coração ensinável. E hoje, para a glória de Deus, ela está casada com André. Não precisou dormir lá na casa com o pessoal. Está casada aí, ó. Casou. Pronto. Então, assim, é exatamente isso. E aquele povo do qual Ezequiel estava ali trazendo a mensagem, uma mensagem dura, firme, a respeito, uma mensagem de juízo, de condenação. Era uma mensagem que ele estava trazendo para um povo obstinado, com coração que não era disposto a servir a Deus, um coração distante da lei do Senhor. Ezequiel, capítulo 5, versículo 7, diz assim: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem guardou as minhas leis. Olha que forte esse texto. Imagine, tenta imaginar Ezequiel trazendo essa mensagem, ó. Vocês, cara, estão se mostrando mais rebelde do que o povo pagão. Eu falei assim, cara, e às vezes acontece isso. Tu olha para a casa do crente, cara, o cara olha assim e fala, nossa, minha família sendo cristã, estou tendo mais trabalho com meu filho, a gente vai para a igreja, do que o filho do vizinho, que nem conhece a Jesus. Cara, eu vou perguntar qual que é o segredo lá. Não é um bagulho muito louco? E era exatamente isso que Ezequiel estava enfrentando. E então, no capítulo 47, Ezequiel, ele revela uma experiência que ele tem com o Senhor, onde as águas do Senhor saíam do limiar do templo de Deus, e por onde esse rio ele passava, tudo era transformado. E aquele homem que a gente vê no texto, celestial, alguns vão dizer que era um anjo, outros vão dizer que era o próprio Cristo, ele pega Ezequiel e conduz Ezequiel, pega um cordel de medir e mede 1000 côvados, que é cerca mais ou menos de 500 metros. E ele leva Ezequiel em direção a esse rio. E ali ele leva, e ali a água bate aonde? No tornozelo. Depois ele mediu mais 1000 côvados, e as águas já batiam aonde? Nos joelhos. Depois ele mede mais 1000 côvados, e a água bate na região da cintura. Depois ele mede mais 1000 côvados, e já era um rio que só podia ser atravessado a nado. Deus, ele não só queria trazer o seu povo para perto dele. Deus, ele queria levá-los a esse ambiente de restauração, onde seria produzido vida neles, onde iria restaurar essa questão da dependência deles para com Deus, e o culto seria restaurado, a relação deles para com Deus. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Ele quer nos trazer para mais perto. Ele quer nos trazer para um relacionamento de intimidade com Ele através da sua palavra. Quanto mais distante uma terra, você pode perceber, quanto mais distante uma terra ela fica de um rio, mais estéril ela se apresenta.
Mas se você quer produzir vida, mergulhe nos rios do Senhor. Hoje é fácil nós vermos as pessoas desenvolvendo um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo flertando com o mundo. Se mostrando no seu relacionamento com o Senhor, um relacionamento onde as pessoas só querem os benefícios dessa relação com Deus, mas não querem se entregar por completo, porque se entregar é deixar. Se entregar é deixar, porque para que você possa nadar, não tem como você nadar em um rio carregando, por exemplo, pedras na mão. O que você está precisando deixar para que você possa mergulhar nos rios do Senhor? O que tem te atrapalhado na sua relação com Deus? O que tem te pedido? O que você tem se envolvido que tem desagradado a Deus? Qual é o nível de relacionamento que você está tendo com o Senhor? Qual é o nível de relacionamento? Certa vez, conto aqui um episódio. Certa vez, eu, Jadson e Dudu, a gente foi pescar naquela ilha ali que tem na divisa, né, entre Santos e São Vicente. Não sei quantos aqui já foram pescar lá, mas é um lugar maravilhoso, né? Até parece que não está em São Vicente nem em Santos. Quando você está na outra ponta da ilha, você consegue enxergar assim o horizonte, enfim, é uma paisagem muito linda. Só que ali tem uns macetes, né? Primeiro assim, o bombeiro ele fica de olho e ele tenta não deixar com que você entre ali. E aí a gente já estava indo já há algum tempo, e eu era o cara responsável sempre de estar olhando a questão da maré. Por quê? Não sei quantos já perceberam, dependendo do horário, você passa em frente àquela ilha, você vê literalmente areia assim, ó. Você não vê o mar, né? A maré está tão baixa que você olha assim, dá para você chegar até a ilha e praticamente você nem se molha. Mas só que você tem que ficar de olho, porque dependendo do horário, você tem que atravessar nadando, literalmente. Já teve alguns momentos, episódios, que a gente foi para lá, na volta estava muito cheio, a gente tinha que ficar esperando, saímos de lá quase à noite. Mas teve um episódio que eu acho que ilustra muito bem, de repente, aquilo que a gente pode estar aprendendo hoje com esse texto. Teve um momento que a gente foi para lá, atravessamos, tal, e aí a gente leva a vara de pescar, né? Leva garrafa térmica, o pãozinho, mochila, aquelas coisas todas, né, que todo mundo que pesca já sabe, um sanduichinho, no caso ali a gente às vezes levava um pastel, um isoporzinho para trazer os peixes, e naquele dia a gente conseguiu pescar, de fato. Pega um peixe, pega outro e vai indo, né? Como eu estou aqui, o Jadson não está nem o Dudu, então posso dizer que nesse dia eu pesquei mais peixe que eles, como a história é minha, né? E aí o que acontece? A hora foi passando, e aí vamos embora. E aí a gente começa a atravessar a ilha, chega lá do outro lado, como que tá? Cheio. Eu falei, meu Deus, cara, tá muito cheio. E aí tem que ir embora, por causa do horário, tinha uns outros compromissos. E aí eu falei assim, bom, cara, eu tenho um monte de coisa. Eu não vou dispensar os peixes. Eu já abracei os peixes e falei, vamos dar um jeito de atravessar. Aí eu falei assim, eu só preciso que alguém vá na frente para ver se de fato está fundo, se dá para atravessar, né? Às vezes você vai, a água está aqui, né? A gente não tem muita noção. E aí o Dudu, com muito amor e carinho, ele se dispôs, né? E ele falou, não, Rodrigo, eu vou. E aí ele foi. Ele começou a ir, tal, a água aqui assim, ó. Eu falei, dá para ir, né? Peguei a vara, peguei as coisas, levantei, tudo direitinho. Aí ele falou, Rodrigo, pode vir, ó, só pisar aqui onde eu estou pisando. Só que na minha cabeça, cara, não tem como dois corpos ocupar o mesmo lugar. Eu pisei aonde? Cara,
do lado, literalmente do lado dele assim, ó. Só que quando eu pisei, gente, eu afundei, cara. A água veio assim, ó. Eu falei, meu Deus. Por quê? Lá, para quem já foi, tem algumas pedras. Ele, esperto, pisou em cima da pedra. Só que ele não me falou nada. Aí eu pisei, afundei. Nisso que eu afundei, eu tentei salvar o quê? Os peixes. Eu falei, cara, eu não largo desse peixe. Eu não vou largar. Levantei o peixe, levantei a vara, para não molhar o molinete, né? Água salgada. Eu falei, e fui. Andei acho que uns 2 metros só segurando o ar e clamando, Senhor, por favor, não posso morrer agora, cara. Vou morrer com esses peixes. Imagina isso saindo no jornal, dando a notícia, o cara morreu porque não quis largar os peixes. Ia ficar feio. Atravessei. Aí, lógico, né, quando tu começa a subir a água e vir assim, os caras estão rindo. Eu falei, cara, eu quase morri, vocês nem para pegar uma vara, alguma coisa para me ajudar. Aí eles, pô, por que tu não soltou, Rodrigo? Eu falei, não, pô, fiquei o dia todo pescando para pegar esses peixes, vou soltar. Enfim, não soltei os peixes. E é exatamente isso, para que a gente possa entrar no rio do Senhor, a gente não pode estar preso a nada. Literalmente. A gente não pode estar segurando nada, porque por agirmos assim, dessa forma, se prender nas coisas, nós permanecemos com a água no tornozelo. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, a água chega até a cintura. E às vezes vamos mergulhar, achando que estamos no rio, estamos a ponto de estar nadando. Mas basta passar algum momento, você se percebe que as águas, na verdade, estão no tornozelo. Porque algumas coisas têm impedido com que você vá mais fundo com o Senhor no seu relacionamento. E é exatamente isso. Eu não sei, com certeza eu estou falando aqui, e o meu clamor e a minha oração, ela tem sido para que o Senhor traga à sua memória áreas específicas da sua vida que tem impedido com que você venha ir mais fundo no seu relacionamento com Deus, para que você possa entrar de fato nos rios do Senhor. Não sei quantos aqui surfam ou já surfaram em algum momento da sua vida, além de pescador, que ainda sou, em algum momento da minha vida eu também já fui surfista, né? E para quem surfa, sabe como que é? Assim, eu acho que mais do que pescador, eu acho que o surfista, ele conhece muito o mar. Ele conhece, ele consegue ter um olhar e dizer assim, ó, cara, vai dar onda amanhã. Ó, e estando já no mar, né, atravessando, estando lá depois da arrebentação, ele consegue perceber qual é a melhor onda. De alguma forma, ele se relaciona com o mar. E você pode perceber, ele não leva nada, o surfista, a não ser a prancha. Você vai ver, mão frio, os caras com a bermudinha tactel, sem vergonha, tá lá. Porque eles não querem que, de fato, nada venha atrapalhar. Eles, de alguma forma, eles tentam se livrar de tudo que é tipo de peso. Até mesmo, às vezes, o relógio. Tem surfista que vai surfar, o cara tira o relógio. Por quê? Para não atrapalhar. Então, eles se livram de tudo que é peso. E é exatamente assim com o Senhor. Para que a gente possa mergulhar, entrar nos rios do Senhor, estar a um ponto do qual nadamos na presença de Deus, nós precisamos nos prender de tudo. Porque só assim você vai conseguir dar abraçadas, só assim você vai conseguir se relacionar com Deus, só assim você vai compreender o que de fato Ele quer para a sua vida, só assim você vai compreender a direção de Deus em relação ao ministério e tantas outras coisas. Você vai desfrutar essa sua relação com o Senhor de uma forma inteira. Em Ezequiel 14:6 diz assim: por isso, diga à nação de Israel, assim diz o Senhor, o soberano, arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem a toda prática detestável. E é de fato, e é isso, nós precisamos abandonar
toda prática que desagrada ao Senhor. O Senhor, Ele quer nos levar a águas mais profundas, a ponto do qual a gente venha estar atravessando, ou seja, nadando, mergulhando nos rios do Senhor. E precisamos deixar tudo. O que tem te impedido? As águas que descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Versículo 8. Que o rio do Senhor, ele possa passar sobre a minha e sobre a sua vida. Não há como o rio que desce do trono de Deus entrar, vir sobre as nossas vidas e nós permanecermos passivos em nossa relação com Deus. A partir do momento que o rio do Senhor vem sobre as nossas vidas, nós nos tornamos agentes de transformação. Não tem como nós provarmos do toque do Senhor e permanecermos os mesmos. Em João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. À medida com que o rio do Senhor passa, ele traz mudanças na minha vida. Ele traz mudança e faz com que esse rio, ele venha jorrar da minha vida para a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. Mas para que isso aconteça, primeiro é necessário uma transformação em mim. Mas tudo isso só acontece a partir de um momento que eu me posiciono diante do Senhor e aceito o desafio de me deixar ser transformado para que eu possa gerar transformação na vida das pessoas. Eu preciso permitir com que o Senhor me transforme. Só assim eu vou gerar transformação na vida das pessoas, porque as pessoas elas vão olhar para a minha vida, as pessoas vão olhar para a sua vida e elas querem enxergar uma transformação, elas querem enxergar esse Deus vivo. E aí eu gostaria de dar um testemunho do qual nós estamos vivenciando aqui no Aviva Jovem. Aos sábados, todos os sábados, fazer já uma divulgação, todos os sábados nós temos às 17 horas a Escola Bíblica dos Adolescentes, às 19 horas nós temos o Aviva Jovem, que é o culto de jovens e adolescentes, e às 21 horas nós temos a Escola Bíblica dos Jovem Mais. Né? Tem um pessoalzinho que chama Jovem Mais, porque acho que já deu para entender, né? É um jovem mais avançado, né? O jovem mais calibrado, mas são jovens, né? Ó, eu vou te falar, gente. Eu admiro, porque a escola bíblica deles começa 9, às vezes 9h30. Os caras saem daqui, cara, 11h30, meia-noite, cara. Mas se deixar, fica. Tem dia que eu falo assim, Jadson, ou pro Paulinho, né? Que também ontem o Paulinho estava empolgado. Eu falo, cara, vai emendar com o culto amanhã dessa forma, cara. Coloca um horário, expulsa esse povo da igreja. Mas eu brinco, mas na verdade tem sido uma bênção. Aos sábados no Aviva tem sido um momento assim que o Senhor tem ministrado de forma extraordinária no coração da molecada. E eu gostaria de relatar alguns testemunhos que a gente tem ouvido durante o Aviva. Às vezes a gente abre para testemunho e a molecada tem compartilhado. E aí então, esse sábado eu escuto assim de um adolescente. Ele falou assim mesmo. Ele falou assim, ó, o Senhor ele tem me incomodado. Eu tenho orado e eu tenho me sentido incomodado de abrir uma célula, né? Um grupo, alguma coisa assim lá na minha escola. E eu tenho orado. Isso ele deu um testemunho. Aí depois de algumas semanas, 1 ou 2 semanas, ele fala assim. Aí ele de novo compartilhou. Ele falou, ó, eu queria compartilhar que assim, que eu conversei com algumas pessoas na minha escola e eu tô fazendo, e a gente está fazendo um grupo lá. Estamos com uma célula na escola. Eu falei, nossa, amém, glória a Deus. Amém, igreja? Eu falei, nossa, que maravilha.
Um adolescente tomou essa iniciativa, porque se sentiu incomodado, vendo a necessidade, se sentiu incomodado por isso. E aí, não para. Aí um outro jovem, ele testemunha assim, dizendo, eu jogo bola lá com a molecada lá na favela. E aí eu olhei, eu me senti desafiado e falei assim para eles, a parada é o seguinte, agora toda vez quando a gente for jogar bola, antes de começar o jogo, eu vou orar, beleza? Aí os caras olharam, não, beleza, vou orar. E aí eu pergunto, isso é fácil, igreja? Difícil, né? E é muito mais difícil isso no futebol. Fica imaginando, né? Tu tá lá, tu chama um ambiente que não é cristão, né? Vamos dizer assim, o cara toma essa iniciativa. Ele diz que vai orar antes do jogo. Eu acho que é mais fácil orar no final, né? Que aí tu já expulsa os demônios, né? Todo mundo vai em paz para casa. Agora, no começo, cara, imagine, tu vai estar orando, o jogo todo tu vai estar sendo vigiado, mano. Eu penso assim, cara, o cara vai poder fazer uma falta, não vai nada para mais. Ele toma essa iniciativa. E como fruto disso, gente, sabe o que aconteceu? Ele trouxe o goleiro aqui no Aviva. Olha que bênção, gente. Isso não é maravilhoso? E agora, toda vez quando vai começar o jogo, os caras já cobram. Tu não vai orar? O cara tem que orar. Começar o jogo, tem que orar. Já trouxe o goleiro. Meu sonho é ver o time todo aqui. Que bênção, né? Mais uma. Outro dia, uma jovem, isso aqui na Viva, ela trouxe. Outro dia, ela andando, né, caminhando e tal, e dia de chuva, ela percebeu uma senhora que estava tendo uma crise de ansiedade. Ela falou assim, nossa, realmente a mulher não estava bem, não estava legal, estava tendo uma crise de ansiedade. Na hora ela se sentiu desafiada pelo Senhor e falou o quê? Eu vou lá. Foi lá, acolheu a mulher, tranquilizou a mulher e terminou orando pela vida dela. Terminou orando, ministrando, falando do Senhor para aquela mulher. Glória a Deus. Que bênção. Estou doido para conhecer essa senhora. Estou doido. Outra, mais uma, e agora eu acredito que seja a última. Esse foi de um jovem também. Ele pega e ele trouxe assim. Bom, o Senhor, eu tenho orado todos os dias pelo meu trabalho, tenho orado constantemente, mas o Senhor, Ele me desafiou e está orando pelo meu patrão. É quando ele falou isso, né? O que eu pensei? Beleza, legal, orar pelo patrão também vou orar. Aí ele falou, não, tu não está entendendo, o Senhor me desafiou a ir lá e orar por ele. Ir lá e falar assim, eu quero orar pelo Senhor. Eu falei, meu Deus, ainda vou chegar nesse nível. E ele foi lá, chamou o patrão dele e falou assim, eu gostaria de orar pelo Senhor. Posso? O cara olhou e falou, não, pode. Todos os dias de manhã, ele tem orado com o patrão antes de começar o trabalho. Amém? Glória a Deus. Mas não acaba aí. Aí chega a esposa do patrão para ele e fala assim, o que tu fez com o meu marido, cara? O meu marido, cara, voltou para a igreja. Voltou para a igreja. Eu não sei o que você está fazendo, o que você falou, mas é o seguinte, meu marido voltou para a igreja. O Senhor faz maravilhas, o Senhor tem feito maravilhas. A minha pergunta é em que nível que você quer caminhar? Em que nível? Você quer caminhar no nível onde as águas batem no tornozelo? Você quer caminhar no nível onde as águas batem no joelho, na cintura? Ou você quer mergulhar nos rios do Senhor e estar se relacionando com Ele? E como fruto da sua relação, você vai permitir com que os rios do Senhor venham jorrar através da sua vida. Mas para que você possa nadar nos rios do Senhor, é necessário que você venha deixar algumas coisas que estão atrapalhando a sua relação com Deus. Eu não sei quais são, eu sei aquilo que me atrapalha nas minhas relações com Deus. E o desafio é que a gente possa alinhar
o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com o Senhor. E não, tem até mais uma. E aí, foi ontem isso. Eu já tinha combinado com o Léo, né, para ele dar uma aula lá para os adolescentes, só que seria, acho que lá no dia 1º, alguma coisa assim. Seria mês que vem. Aí eu tinha alguns compromissos, eu falei, cara, não vai dar. Aí eu mandei a mensagem para ele e falei, Léo, cara, aquele desafio lá, tu topa uma semana antes? Aí ele, não, Rodrigo, beleza. E, cara, e assim, foi tão bom assim, isso porque depois ele compartilhou comigo, ele falou, cara, Rodrigo, quando tu mandou uma mensagem pedindo, né, para me antecipar a aula, cara, eu estava vendo uma situação muito difícil, cara. E ali eu vi Deus me provando, né, e mostrando que Ele estava no controle de tudo. E assim, a aula foi uma bênção, né? E eu fiquei muito feliz, né? Queria até compartilhar. Agora eu estou vendo ele, não estava enxergando o Léo. Fiquei muito feliz. Eu mandei até uma foto para o JH, mandei para o Márcio, fiquei mó felizão. Mas o que eu queria dizer? Enquanto o Léo estava dando a aula, eu estava ali sentado na a última sala dos adolescentes, e eu estava sentado assim na direção da porta. E eu tô ali, aí o Léo lá falando, tal, ministrando, tal, aí coloca um vídeo, música, e aí eu colocou a música mão alta, e aí daqui a pouco eu escuto assim. Eu falei, cara, a porta estava aberta, eu falei, cara, não é possível, mano. Será que é Deus, mano? Aí daqui a pouco eu escuto assim, socorro! Eu falei assim, não é Deus, cara, Deus não pede socorro. Abre aqui! Me solta! Eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí eu levanto, aí tem 2 adolescentes na sala do lado, preso, porque eles estavam lá dentro, acho que ensaiando, orando, né? Tendo um tempo com Deus antes do Aviva, eles separaram esse tempo, e a chave estava na porta, só que do lado de fora. Alguém passou e fechou, e prendeu eles lá. E eles ficaram lá, né? E começaram a bater na porta, gritar, e o som estava alto na sala dos adolescentes. Eu falei, Senhor, eu falei assim, acho que foi Deus que trancou eles lá e falaram, só vai sair daqui depois que orarem tanto tempo. Assim, gente, Deus tem feito maravilhas. Deus tem feito maravilhas. A pergunta é, aonde você está, em que nível você quer ficar? Você é convidado a se envolver, a estar presente, a permitir com que os rios do Senhor passem sobre a sua vida.